Olá pessoal, hoje é dia 23 de maio. O cenário é um pouco diferente que eu estou aqui em Brasília. Hoje vai ter a audiência pública sobre a tabela de frete. Então, nesse vídeo aqui eu vou passar as outras sugestões que a gente tem aí para as pautas de melhoria do setor de transporte rodoviário. Mas eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês aí a respeito do seminário. Ontem a gente teve o 19º Seminário de Transporte Rodoviário de Cargas. Então, lá esteve o representante, né, do Ministério da Infraestrutura, representante da NTT, aí das empresas ligadas aí às confederações e às federações, e a gente teve muito motorista, representante de classe, associações, né, todas essas empresas aí que estão interessadas no, na questão aí das novas leis e do novo modelo aí de transporte rodoviário de carga, né? Uma coisa que a gente percebe lá é que há sim uma divisão, né? Uma polarização uns contra os outros e todo mundo defendendo aí o seu segmento, a sua parte, né? Mas cada um puxa a brasa para o seu assado. Mas uma coisa que a gente percebe, pelo menos eu percebi, não sei se foi todos que tiveram essa percepção, a maioria, pelo menos, que está ali, quer resolver, né? De uma forma ou do outra, quer que as coisas se resolvam, quer que as coisas voltem a andar no país que a gente precisa, né? Então é meio que unânime que é necessário o Congresso fazer a parte dele lá, de reforma da Previdência, das outras reformas aí, para que o país volte a andar. Porque na minha vida profissional, uma das técnicas aí que gestor usa é você eliminar desculpas, né? Aí o Congresso fala que o governo só fala de reforma da Previdência, né? Por isso que o Brasil não anda, porque é a reforma da Previdência. O governo, mas não é só, o Congresso fala que não é só isso, que tem outras coisas. Mas se o governo está tão pautado nisso e está tão com toda a sua energia dizendo que esse é o problema, resolva isso então. Resolva isso, tira da frente e aí cobre o governo. Fala assim, vocês falaram que era a reforma da Previdência, então agora está aí, está dado, e agora? Né? O que está acontecendo? Então, acho que é necessário aí todos que puderem, de alguma maneira, falar aí com os seus representantes, a nível de Câmara e de Senado, para que eles apoiem e ajudem a resolver esse problema, né? A gente não pode ficar aí mais um mês, dois, três, falando disso e o país travado, e o governo falando que é por conta da reforma da Previdência, né? Provem que não é. Aprovem, tira da frente e fala, e agora? O país vai andar ou não? Né? Porque esse é a grande esperança de todo o segmento de transporte rodoviário, que o Brasil volte a andar, que ele volte a produzir, que a economia se aqueça, e aí todas essas questões aí de tabela de frete, de problemas aí acabam ficando menores, não é que elas deixam de existir e a gente precisa resolver, mas isso acaba ficando menor porque a economia está andando, então você pode ir fazendo essas coisas durante o seu trabalho. Agora, quando não tem trabalho, o negócio fica mais complicado, né? Mas eu vou passar aqui rapidamente as outras sugestões aí para as pautas, né? A gente tem uma sugestão de se criar também uma espécie de pontuação, de clube de vantagens, principalmente para os motoristas autônomos e pequenas empresas. Lá no outro vídeo, que eu vou deixar até a descrição, o endereço na descrição abaixo aí desse vídeo, para quem não assistiu, lá a gente fala que seria bom criar um cadastro, né? Como sugestão, fazer um pool de compra, né, um clube de compra coletiva. Então, cada um coloca lá as suas demandas. E quem mais utiliza esse tipo de ferramenta para comprar os seus bens, ganharia tipo uma pontuação, né? Quem menos tiver multa, o governo poderia criar vários indicadores, né? E nisso poderia premiar os motoristas, né, com um vale combustível, né? Usando aquele cartão da Petrobras, né, que já está sendo criado.
Então ali você pontuaria, né? Não seria um sorteio ou de quem mais. Você atingindo tantos pontos, automaticamente ganharia. Então os motoristas, as pequenas empresas, seriam estimuladas a usar o sistema, né? E isso aí aumentaria mais a demanda do sistema, então reduziria mais os preços de pneus, preços de serviço, até de veículos, né? Se fosse o caso, de implementos, né? E assim você criaria também algumas amarras legais. Você condicionaria isso aí a estar em dia lá com as suas taxas da NTT, com a documentação, né? Então isso tudo conseguiria fazer com que o segmento tivesse mais regularizado e fosse premiado com isso, né? São sugestões. Outra sugestão é a questão dos créditos aí, Lei Candir, né? Os créditos de PIS, COFINS e CMS. Então, quando o embarcador exporta alguma mercadoria, para quem não é familiarizado com o tema, os impostos referentes àquela exportação, eles são suspensos. Não é que é isento, ele é suspenso. Mas o embarcador usa como crédito, e esse crédito vai direto, faz parte da conta para pagar o produtor. Então ele consegue pagar mais o produto porque ele não vai pagar o imposto e vai ainda se creditar do imposto. Seria importante jogar esse crédito ao longo da cadeia. Ele não é totalmente distribuído ao longo da cadeia, né? Uma transportadora, para se creditar, ela precisa de uma carta de preponderantemente exportador. Então, a trading, quando ela recebe o benefício da suspensão de PIS e COFINS, né, ela não necessariamente passa para a sua cadeia, passa para o transportador, para o autônomo, para a transportadora. E ela, muitas vezes, algumas trades querem vender o benefício. Falar, se me dá um desconto aí de 7%, de 8%, no frete que eu te dou a carta de preponderância. Então ela quer repassar, ela ganha um benefício e quer vender para a cadeia, né? Então o governo, isso o governo pode fazer com uma canetada, né? Numa sentada ele já resolve isso aí, porque é uma questão de norma de Receita Federal, né? Então ele poderia cair essa questão da carta e o benefício fica automaticamente estendido para a cadeia, né? Do autônomo, como eu falei no outro vídeo, poderia se creditar de 100% do frete do autônomo, das empresas que estão no Simples, né? Isso aí melhoraria, deixaria mais saudável as relações e a parte da transportadora, que ela pudesse botar em pé de igualdade a contratação de um autônomo para uma pessoa jurídica, né? É, também alguma questão que a gente viu ontem no seminário, que foi falado que o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo, comentou sobre o DTE, né? Documento de Transporte Eletrônico, né? A gente não estava muito familiarizado com o ramo, como que ia funcionar direito. Mas, pelo que explicou lá, bem por cima, bem rápido, é um documento, é tipo um tag, né? É tipo esses tag de pedágio. Então, as informações da carga são unidas nesse tag, né? E o posto fiscal, ele possui um leitor de tag, os postos fiscal e inclusive as entradas do local de descarga, né? Então, quando o motorista vai passando, vai transitando, esse leitor vai lendo e já vai dando as baixas aí de trânsito, as baixas de desembaraço, né? E isso aí realmente vai ajudar bastante. Eles colocaram os números lá exagerados em termos de ganho, de, de, de redução de custo, são bastante reais. Mas, enfim, com certeza a gente acha que é positivo, né? Que vai realmente gastar. Eles colocaram lá um dado que se perde 6 horas em imposto fiscal com burocracia, o caminhão fica parado por viagem, né? Eu não sei se o número é bem esse, mas enfim, se não for esse, é muito próximo, é um número grande, né? Que o motorista precisa perder para passar no posto fiscal, né? Agora, com certeza, né?
Com a implementação desse tipo de situação, vai aumentar muito mais a fiscalização dentro das empresas, né? Porque se a gente não tiver fiscalização na rua, se o governo não tiver muito como fiscalizar na rua, ele vai fiscalizar muito mais a expedição e o recebimento, que a gente acha que é o correto, né? Que são os locais realmente onde é que ocorre as possíveis irregularidades. E esse DTE realmente a gente ficou bastante contente com a implementação e vai ajudar todo mundo. O motorista não precisa ficar lá parado esperando um carimbo, que às vezes o posto fiscal tá com o sistema fora, né? Então realmente vai ajudar bastante. Bom, pessoal, o que a gente tem para hoje é isso. Hoje vai ter a audiência pública, a última audiência pública da tabela de frete, né? Então, na terça-feira que vem, eu vou fazer um outro vídeo, aí eu vou colocar considerações sobre as questões aqui de Brasília e o que mais eu puder passar para os amigos aí para ficarem informados, porque a gente só consegue cobrar as coisas e ter realmente um entendimento sobre o mercado rodoviário de Brasília quando a gente sabe o que está acontecendo, né? O governo ele sabe da burocracia, ele sabe das questões legais, não entende do mercado. Então a gente está tentando levar para o governo a questão do mercado, só que a gente também está vindo até o governo, até vindo até o Senado, a Câmara, para entender como funciona também a parte de burocracia, a parte legal. Porque não adianta, às vezes, a gente só ficar falando que é contra isso, que é contra aquilo. O governo precisa fazer isso, precisa entender se isso é possível. Como a gente quer que ele entenda no mercado que muitas coisas que ele faz são impossíveis de fazer, porque o mercado não permite, a gente também precisa entender o lado dele e o lado da legislação e da burocracia, por que é implementado. Às vezes, com situações simples, a gente dá uma sugestão para a própria NTT, para o próprio Ministério da Infraestrutura, e resolve um problema deles lá, que eles estão implementando burocracia para resolver. Às vezes, se conversando, com certeza se chega a algum denominador comum. E, novamente, eu conclamo a todos, quem tiver interesse em sentar para conversar, não é para brigar, para discutir, para puxar brasa, mas para conversar sobre o setor, nos procure, nos ajude. A gente está começando esse movimento está começando a tomar corpo. Algumas entidades aí do legislativo, tanto senadores como deputados, estão começando a entender que isso é necessário, estão convocando audiências públicas, já tem acho que uma ou duas audiências públicas sobre o mercado rodoviário, sobre parte do mercado. Então, quem puder participar, quando eles chamar, vão às audiências públicas, vão preparados para a gente poder falar e começar a implementar um diálogo, né? Um diálogo de todo o segmento com o governo, com o Congresso, com os ministérios, para a gente poder resolver essa situação, né? E botar esse país realmente para andar, porque país parado é igual caminhão parado, a gente não ganha frete, a gente não ganha nada, só prejuízo. Um abraço a todos e até quinta-feira no próximo vídeo, até terça próxima no próximo vídeo. Um abraço.